Vamos agora falar de segurança pública. Melhor do que falar de segurança pública, vamos falar sobre uma situação que vem se agravando cada vez mais, né, que é a violência no país, né, contra a mulher. E nós tivemos aí situações no último final de semana bem complicadas, né, num contexto nacional, de violência brutal contra mulheres no país. Santa Catarina não é diferente, e nós vamos conversar agora com a delegada Vivian Garcia Selig, ela que inclusive já foi homenageada na Alesc, até pelo seu trabalho, pela sua luta, ela que vem falando, escritora, delegada, advogada, não é? Ela que vem falando sobre esse assunto há muito tempo, e nas suas palestras e entrevistas, alertando o quanto é preciso se fazer alguma coisa do ponto de vista, e agora reforçar que é uma luta que tem que envolver todos os setores da sociedade, que é a violência contra a mulher. Delegada Vivian, muito boa tarde, obrigado por estar aqui conosco na H2O. Um prazer falar com você, delegada. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Quanto tempo? Uma satisfação estar com vocês nesse final de tarde, de quinta-feira. Ok, delegada, muitas entrevistas, né, já por aí nesses anos, né, falando sobre diversas situações. E sempre quando a gente conversa, delegada Vivian, o assunto, independente de vários temas, a violência contra a mulher sempre está nas nossas pautas de discussão. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E depois dos últimos acontecimentos, e não são os últimos acontecimentos, são acontecimentos que já vêm aí há muito tempo, e parece que choca a sociedade naquele momento, mas depois se esquece. E pior, se esquece daquilo que tem que ser feito, né? Do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista do homem, né, do homem que é dessa masculinidade tóxica que está cada vez mais se fortalecendo, e daí vamos aí culpar, e é muito forte essa questão das redes sociais, né, mas eu queria que você falasse sobre isso, delegado, aquelas cenas, né, os fatos que aconteceram no final de semana, e o que a gente precisa, né, levar como alerta sobre essas situações que nos assustam, né? Hoje pela manhã eu dei uma entrevista também numa rádio e trouxe à consciência determinada situação. Imaginemos nós, Marcos, que a grande maioria dos casos envolvendo violência contra as mulheres, essa violência doméstica e familiar, a grande maioria delas acontece dentro do lar. Uhum. Mas o que choca a sociedade são essas que os agressores não têm qualquer pudor de praticar em público. E de uma tamanha crueldade, atrocidade, que choca todos nós. Então, imaginemos nós o que vem acontecendo dentro dos lares, quando não tem ninguém olhando, e que é a maioria dos nossos casos. Então, a violência contra as mulheres, nós temos de entender como sociedade que é um problema histórico-sociocultural. O que isso significa dizer? Que ela vem desde a colonização do nosso país, Perfeito. Desde a estruturação do nosso país, desde sempre. Então, a sociedade entendeu que mulheres eram um sub-humano, que não possuíam direitos de maneira plena. Isso é fato, isso é histórico, tanto que mulheres, teve momentos em que mulheres não puderam ter acesso ao ensino formal, que mulheres não podiam votar, que mulheres não podiam exercer determinadas profissões, que mulheres não podiam praticar a separação, se divorciar dos seus companheiros, maridos. Então, as mulheres, ao longo da história, não tinham direitos básicos. Hoje, nós temos direitos previstos na Constituição, direito à igualdade, à equidade, direitos previstos.
mas que na prática ainda não são plenos. Então, hoje o que nós vemos de reflexo é justamente isso, que vem sendo disseminado ao longo de décadas, de séculos, de muitos anos, e que cada vez mais fica expresso porque nós temos a tecnologia, que nós temos esse acesso à informação de forma muito mais democrática do que há 3 décadas. Então, essa é uma grande realidade. Aí, né, Marcos, vocês poderiam me perguntar, tá, mas delegado, o número de ocorrências tem aumentado? A senhora entende que esses números vêm se avolumando? Na realidade, eles sempre existiram. Eles estão mais visíveis. E por que nós temos também a percepção que o feminicídio está acontecendo mais? Porque a lei do feminicídio é muito recente. E nós só temos essa estatística, como ela existe hoje, há poucos anos. Antes, o feminicídio ficava junto com os homicídios. Então, nós não tínhamos a percepção de quando as mulheres estavam sendo mortas pelo simples fato de serem mulheres ou por violência doméstica e familiar. Então, são vários os aspectos que nós precisamos mostrar, escancarar para a sociedade, para que efetivamente nós nos indignemos com essa realidade. Delegada Vivian, você falou aí na questão da nomenclatura, né, feminicídio, mas quando foi lançado isso, eu lembro que a gente conversou algumas vezes de que ainda existia dúvidas, não vamos falar em feminicídio, vamos falar, mas agora pelo nível de brutalidade parece que isso está bem claro, né, para a sociedade, né, que é diferente, né? Sim, é totalmente diferente. E o que eu deixo sempre claro é que mulheres e homens morrem por homicídio, por acidente de trânsito, por acidentes domésticos, homens e mulheres morrem, né? Por N circunstâncias. Só que o feminicídio tem essa peculiaridade, ele só se configura em 2 hipóteses. Quando há um caso de misoginia, quando a mulher é morta pelo simples fato de ser mulher, que é o exemplo muito peculiar da escola do Rio de Janeiro, do Cefet, em que aquele colega de trabalho que estava sendo chefiado por uma mulher, 2 mulheres acabaram sendo mortas, ele não admitia aquela circunstância. Ele não admite ser subordinado a uma mulher. Então, existe um aspecto misógino nesse crime, né? Por horror a mulheres. Então, nesse caso, é feminicídio. E no caso, nesses casos mais comuns, que é a grande maioria, em que os agressores não admitem o término de um relacionamento, e porque eles entendem que essas mulheres são sua propriedade, são de sua posse, então ela não pode pôr fim a um relacionamento, e considerando então que ela é um objeto, que ela é de posse e propriedade deles, e então ele faz o que bem entende, ele se entende no direito de tirar a vida dessa mulher, que aí é o grande número de casos dos feminicídios envolvendo violência doméstica e familiar. Delegada Vivian, nesse contexto, né, é lógico que a gente tem várias características, né? Tem a violência psicológica, a violência física, mas isso vai se constituindo dentro de um cenário que a princípio parece que não é bobagem, é uma briguinha, uma coisa, xingou, mas não tem nada a ver, ou usou um termo pejorativo, mas não tem nada a ver. Começa assim, né, delegada? Começa sempre escalando. A violência, ela vem com algumas nuances. Então, primeiramente, as ações vêm de proibições, começa a tentar isolar essa mulher de algumas convivências, de algumas amizades, até mesmo de familiares. Depois, proibições de determinados lugares, de determinadas vestimentas. Depois, há certas ameaças de agressão, de morte, de mal injusto e grave. Depois, há algumas ofensas verbais. Nós podemos avançar, escalar para uma violência física e, por fim, chegando a uma tentativa de feminicídio ou um feminicídio. Então, geralmente,
a violência ela vai escalando, aquele relacionamento que começa muito bem, depois o agressor vai realmente tentando enredar essa mulher, proibir essa mulher, se retira realmente as liberdades mais essenciais do ser humano. Delegada Vivian, nós estamos falando aí para toda a região sul de Santa Catarina, né, sem contar as redes sociais também, nesse momento em que é escancarado, né, me parece que tem alguns dados, por exemplo, agora depois dos fatos que aconteceram no final de semana, saiu uma nova pesquisa aí, inclusive com a ajuda do Senado Federal, uma pesquisa nacional de violência contra a mulher, revela que 3,7 milhões de brasileiras sofreram violência doméstica ou familiar nos últimos 12 meses. Agora, perguntando do ponto de vista, né, você como autoridade da segurança pública, o que a sociedade tem que ficar atenta nesse momento, né, sobre essa situação? Porque a lei existe, né? A lei existe para punir os agressores, mas o que a sociedade num todo pode fazer também para ajudar a diminuir essa escalada de violência contra as mulheres? Nós precisamos de trabalhar em 4 vertentes: a educação, a saúde, a assistência social e a segurança. Nós precisamos trabalhar de forma multidisciplinar, Marcos. Não há como resolver ou minimizar os efeitos de um problema complexo com medidas simples. Nós temos que trabalhar em várias vertentes. Nós temos que começar a falar desse assunto nas escolas, desde lá do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, fazer sim uma educação de gênero, explicar o papel de homens e mulheres na sociedade, trazer à consciência realmente os princípios de equidade. Nós precisamos trabalhar com a assistência social no que se refere à qualificação das mulheres, dos homens. Nós temos dignidade mínima para viver e para poder tomar escolhas, ter liberdade para fazer escolhas dentro da nossa realidade social. Nós precisamos de saúde, nós precisamos acolher essas mulheres e homens que têm problema de alcoolismo, que têm problemas com drogas, que têm problemas psiquiátricos, que têm N problemas que precisam sim ser mapeados e tratados pelo Estado. E, por fim, a segurança pública, para o quê? Para realmente reprimir os casos que vierem a acontecer, para que não haja esse sentimento de impunidade. Então, são 4 frentes bem específicas, porque nós precisamos educar as nossas crianças, se daqui 10, 20, 30 anos nós queremos ver essa sociedade melhor e diferente do que ela está hoje. Mas, segundo últimas pesquisas de equidade de gênero, nós ainda ultrapassaremos 100 anos para conquistar a equidade de gênero, que traz esses aspectos dessas violências contra as mulheres. Então, nós temos muito a caminhar, mas é falando do assunto que a gente muda a realidade. Nós já mudamos muitas realidades dentro da nossa sociedade, e aqui eu dou o exemplo, né, do uso do tabaco. Nós mudamos um pouco a realidade, ainda há uso, mas nós mudamos no que se refere ao uso do cinto de segurança. Nós conseguimos, como sociedade, nos conscientizar. Por que não podemos, como sociedade, nos conscientizar no que se refere à violência contra as mulheres? Então, nós precisamos mudar como sociedade, trazendo esse assunto à pauta, falando desse assunto com um especialista e realmente fazendo esse trabalho interseccional, ele é multidisciplinar. Ok, eu conversei com a delegada Vivian Garcia Selig. Delegada Vivian, muito obrigado, né, pela participação. A gente poderia ficar falando muito mais tempo, mas eu sei que você tem um compromisso aí, né, correria é grande, a gente agradece, né, a participação, as palavras de você, e a H2O está sempre à disposição, delegada, para qualquer tipo de informação no que tange a segurança pública e também o seu trabalho. Muito obrigado. Muito, muito obrigada, e eu estou sempre à disposição. Um grande abraço e um excelente final de noite aí para todos. Igualmente, delegada. Boa noite.